Uma boa tarde. E eu vou só eu gosto de assistir os meus vídeos, que é para poder eu ver o que é que eu prometi a vocês. Se eu não tiver soltado no vídeo, eu vou soltar agora. E eu prometi a vocês que eu ia falar sobre o quê? Sobre os companheiros de Cristo. Os companheiros de Cristo eu vou soltar no livro de Cantares e vou soltar também no livro de Ezequiel. Porque o Senhor tem o quê? Ele tem um grande amor, um grande carinho pelos pastores. Mas é em três livros que eu vou soltar para vocês. Mas eu vejo que os pastores dele estão com fala perante a ele. E o Senhor está prestes a vir buscar a igreja. Qual é o custo que tem do pastor abrir a Bíblia e exaltar as ovelhas dele? Para que elas se arrependam e elas se voltem. Porque se tu fazer isso, tu salvaria a tua alma, né? Eu falei, mas do cara não, eu dei uma boa tarde, né? Uma boa tarde, vocês me perdoam se eu não tiver dado boa tarde. Boa tarde pra vocês, bom repouso pra vocês. O Senhor fala, há muitas pessoas que têm raiva de mim por causa dos meus vídeos, mas não preciso vocês ficarem com raiva de mim, eu só falo o que está escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Não vem de mim, não, porque o Senhor... Se vocês entrarem nos tempos, vocês vão ver que o povo está com falha perante a ele. Por que vocês ignoram? Por que vocês viram as costas para o Senhor? Por que vocês viram as costas para quem nos pode, o quê? Nos livrar do lago de fogo? Porque as pessoas que estão com a igreja com ele, elas vão herdar o quê? O que está escrito. Que essas pessoas, elas vão herdar o quê? Deixa eu procurar aqui o cartãozinho. É porque eu não gosto de falar nada sem mostrar nas Santas Escrituras. Eu pego esse papelzinho porque eu coloquei o versículo para não ficar lá, né? Que eu vou ler outro canto. Pra essas pessoas... eu coloquei aqui que é para poder não ficar passando as folhas. Porque eu tenho três livros para soltar para vocês. E aqui é outro. Que eu tirei do livro e coloquei aqui, entendeu? Essas pessoas vão herdar isso aqui só por teimosia, por desobediência. Porque o Senhor diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Por que essas pessoas não vão herdar o reino do céu? Elas estão louvando a Deus, elas estão cantando, elas estão adorando a Deus. Por que elas não vão herdar o reino do céu? Aí eu entendo esse versículo, porque elas não vão herdar no reino do céu. E por quê? E por que elas não vão herdar o reino do céu? Por causa de quê? Isso aqui é no dia do arrebatamento. Mandará o Filho do Homem. Eu vou ler esse versículo, mas eu vou falar exclusivamente sobre o quê? Sobre escândalo, sobre iniquidade. Por isso que essas pessoas vão herdar o quê? Elas vão herdar, e lançá-lo na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Por que essas pessoas vão herdar uma fornalha de fogo? E elas estão dentro da casa de Deus, elas estão cantando, estão adorando, imaginando que vão para o céu. Por causa de mínimos detalhes, elas vão herdar o inferno. Porque o Satanás, ele está no meio do mundo. E ele não está preocupado, né, com os que estão lá no meio do mundo, não. Não é com aquelas pessoas que estão pecando, não. Elas estão... o inimigo de Deus, o inimigo nosso, eles estão preocupados com o quê? Com os que estão dentro da casa de Deus, que estão procurando salvar a alma deles. Eles estão preocupados com esses, eles não estão preocupados com os que estão lá no mundo, entendeu? E o que é que eu tenho para dizer para vocês? Renuncia, porque tá causando escândalo, vocês vão o quê? As pessoas estão na casa de Deus. Por causa de falta de aviso, então... essas pessoas vão herdar um quanto que elas jamais imaginavam. Por quê, Meire? Porque estão na casa de Deus, estão causando escândalo. Por causa de quê? Por causa de coisas que não é falada nas Santas Escrituras. A mulher não pode cortar o cabelo, tem escrito, pisou por cima, vai arcar com as consequências. Não pode se vestir perante a presença do Senhor, porque quando a gente vai para a igreja, com o tempo, a gente vai comparecer perante a Ele. A gente não pode se vestir de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, E nem tampouco no meio da roupa da mão, exemplo, né? Aqueles que nós estamos pelejando para levar ele para o reino do céu também. Então, causa escândalo lá fora, ainda causa o quê? Ainda desobediência a Deus perante ele, perante a face dele, né? Então, tudo isso tem escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Por isso que o Senhor diz, né? Para os companheiros dele, o que é que o Senhor diz? O Senhor fala desse jeito que eu vou repetir para vocês, que está escrito. Vocês estão vendo passar, né? Mas glória a Deus.
Vocês estão vendo a passar, né? É porque eu tô procurando. Pra me mostrar a vocês... Pronto, já tá aqui. É aqui mesmo? Não, não é aqui não. Pronto, aqui. Olha o que é que o Senhor pede pros companheiros dele. O Senhor pede o que pros companheiros dele? E cujos pastores estão com falha. Todos os pastores estão com falha. Se entrar dentro do templo, as pessoas tiverem com unha pintada, com cabelo estirado, com cabelo cortado, esses pastores estão com falha. Se essas mulheres estiverem com o rosto cheio de maquiagem, os pastores estão com falha. Por quê? Se eles estiverem alertados, eles não estão com falha, não. Quem está com falha é vocês, ovelha. Mas se o pastor não estiver alertado, quem está com falha perante a Deus é ele. Não é a igreja do Senhor, não. Se ele tiver dado a doutrina que é pecado, então... Se ele tiver alertado que é pecado, então, não tem pecado, não tem... Por ele pagar por causa dos outros, não. Porque os outros não quis escutar o que estava escrito. Soltou, pronto. Já está livre. Já estão sabendo, entendeu? Ó... E dizei, aplanai e aplanai. Isso aqui é para o arrebatamento. E principalmente para os companheiros do Senhor. E dizei, aplanai e aplanai a estrada, aplanai o caminho, tirai os tropeços do meio do caminho do meu povo. O Senhor quer levar o povo para o céu. Mas o povo está de quê? De unha pintada, está com o rosto cheio de maquiagem, com esse cabelo cortado, tá com salto alto dentro da igreja, tá de vestido com o jeito que quer, por causa de quê? Por falta de doutrina. E o Senhor quer levar essas pessoas, mas eu quero as pessoas o que? Estão conforme as vontades dela, não conforme a vontade de Deus. E por que elas estão dentro da casa do Senhor assim? Porque os pastores, os companheiros do Senhor, não alertam essas ovelhas. Quando for naquele dia, elas vão o quê? Deus vai o quê? Tu vai prestar conta com o Senhor e elas também. Elas, porque elas não reconhecem a palavra de Deus. E tu, porque tu não exaltou elas. O negócio é só exaltar. Falou, ela escutou, obedeceu, ela vai ser salva. Ela escutou, ela não obedeceu, aí é com ela e Deus, entendeu? Se ela for para esse canto que eu acabei de soltar para vocês, por causa dela mesmo, entendeu? Porque me dói quando eu entro na igreja, que eu vejo que as irmãs estão do jeito que o inimigo gosta. Aí elas estão do jeito que o inimigo gosta, mas querendo ir pro céu, entendeu? Então eu vou pro céu. Mas elas estão o quê? Fazendo a vontade do inimigo. Elas não estão fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é renúncia. A vontade do nosso Senhor é renúncia. Eu tô caminhando pro céu. Então, mas eu não renuncio. Eu tô agradando o Senhor, eu tô agradando o inimigo dele, entendeu? Tirar os tropeços. O que é tropeço no caminho do povo do Senhor? É o que eu acabei de falar para vocês. Os templos evangélicos estão tudo corrompidos. Não estão tendo mais nem respeito. Estão usando calça dentro dos templos. As mulheres vestidas de calça. Pisando por cima das Santas Escrituras também. Entendeu? As mulheres de salto alto. As mulheres de vestido de saia lascada. Quando ela sai o vestido lascado. Tudo sem comportura dentro da casa do Senhor. E nem, talvez também se não tá tendo respeito na casa do Senhor, avalie na casa dela, né? Então, não é nem na casa dela, no meio da rua, né? Porque na casa da gente ainda tem um pouquinho de intimidade, né? Então no meio da rua. E quando tá na nossa casa, só entre eu e o Senhor, né? Porque quando passa, já para chegar a visita, a gente já tem que se comportar, né? Quer dizer que eu só tenho que me comportar de todas as formas, entendeu? E o Senhor pede o quê? Pra gente consertar o caminho desse povo. Para quando o Senhor veio, ele disse assim, olha, eu não fui com o Senhor por causa daquele pastor. Se aquele pastor tivesse me pregado do jeito que é para me andar, eu não tinha perdido a minha salvação por causa disso, porque eu estava na igreja. Eu estava buscando a minha salvação. Por causa desses pastores, eu perdi a minha salvação. É isso que muitos pastores vão escutar isso agora. No dia do arrebatamento, no dia que o Senhor se manifestar nas nuvens, vão escutar o quê? Escutar das ovelhas. Por que não se salvaram? Por causa dos pastores. Por quê? Porque os pastores... não, tá normal. Não, tá tudo bem. Entendeu? Aceita tudo. Deus não aceita tudo, não. Deus aceita o quê? Que a gente fique conforme a vontade dele, entendeu? E bora lá, pra você... Agora eu vou pro livro de... Vocês me perdoem, mas a palavra de Deus, eu tenho que falar do jeito que ela tá escrita. Eu não posso estar com falha perante o meu Salvador, não. De maneira nenhuma. Vaidade é vaidade. Coisa que nos impede a nossa salvação. Pensa, tu passa o quê? 50 anos, 100 anos? Sei lá, tem gente que chega até 130. Não é 130, não, 110, né? Quebradinho. Então, e quando sai daqui, vai viver
100 anos, 200 anos, a eternidade inteira, onde tu fez a tua escolha, entendeu? Isso é terrível, entendeu? Isso é terrível, isso é horrível. Bora pra cá, pro livro de Cantares. Vou pro livro de Cantares falar o quê? Sobre o que eu acabei de dizer pra vocês. Que o quê? Os pastores são companheiro do Senhor. Companheiro na aflição, no sacrifício que ele fez. Então, por que os pastores estão com falha perante o Senhor? Logo no tempo que o Senhor tá pra vir buscar a igreja dele. Entendeu? Bora ver? Ó. E vou, 3 livros que eu tenho pra soltar pra vocês. Primeiro em Cantares, o último vai ser em Apocalipse. Ó. Leva-me tu, corremos após ti, ó rei, me introduziu nas suas câmeras, glória a Deus, isso aqui é verdade, glória a Deus, em ti nós regozijamos e nos alegramos, de tal do teu amor, nós lembraremos, mais do que do vinho, o resto te ama, glória a Deus, com certeza. Você está pensando que esse versículo aqui é pro rei Salomão? Não é pro rei Salomão, não. Esse versículo aqui é, nós corremos após Cristo, não é após o rei Salomão, não. O rei Salomão, ele foi pro sepulcro, ele não se levantou, não, entendeu? Presta bem atenção. Vou começar daqui, ó. Não olheis para mim eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda da vinha. Então, esse versículo aqui já cai para mim, né? Porque os meus irmãos, que são os meus companheiros, que são os companheiros do Senhor, eles estão indignados contra mim, e eu vejo. Entendeu? Mas não tem nenhum problema. O importante é eu estar fazendo a vontade do Deus de Israel, do meu mestre, né? Então, isso aí é de menos, entendeu? Terrível é se a gente o quê? For com negligência perante a ele, né? Ó. Da minha vinha. A minha vinha, porém, não cuidei. Então, a minha vinha, porém, eu não cuidei da minha vinha, né? Que tá dizendo. Que por causa dos companheiros que ficaram com raiva dela e colocaram a vinha deles pra ela o quê? Pra ela cuidar, a vinha dela ela não cuidou, entendeu? Mas tô cuidando da minha, ainda tô cuidando da dos outros, né? Mas não tem nenhum problema não, porque é o sacrifício do meu grande amor, faço pra ele com o maior orgulho que eu tenho dele, do rei, do homem que padeceu como homem. Ele é rei, ele é um Deus maravilhoso, mas ele padeceu como homem. Ele habitou igualmente um homem normal na face da terra, não foi com o poder dele não, porque no monte eu vi da transfiguração, ele estava com a glória dele, que glória maravilhosa, a glória do nosso Deus, e então ele estava com a glória dele, mas o que foi que ele fez? Ele se despiu da glória dele. Não, eu vou sofrer por esse, igualmente um ser humano normal, porque ele poderia, né? Por quê? Porque ele é santo, porque ele é o quê? Porque ele é único, entendeu? Mas ele não. Vou ficar do jeito que eu tô, que é pra mim sofrer mesmo. E ele foi por mim e por ti até as últimas consequências. Cujo muitas pessoas o que estão jogando fora. Essa oportunidade que nós vamos ver o nosso Salvador, vamos ficar assim, frente a frente com ele. Uns para ficar com o joelho dobrado e com a face pro chão, que foi o que eu vi no meu sonho. E outros para ficar em pé. Quem que for ficar em pé, já vai logo subindo da terra. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Oh, glória a Deus. Aí uma batalha mesmo que o nosso Senhor Deus venceu, já tá vencida, entendeu? Glória a Deus. Vou continuar aqui, porque senão eu me alegro, eu paro até de pregar a palavra de Deus aqui que tava falando na Bíblia, né? Ó. Dizei-me, ó tu, a quem ama a minha alma. Salomão ama a minha alma? Não, mesmo. Salomão não, quem ama a nossa alma é o Senhor que morreu por nós na cruz do Calvário. Por isso que eu digo a você, esse versículo se trata dele. Essas passagens do rei Salomão não se trata do rei Salomão, não. Se trata principalmente do Messias, entendeu? Ó. Diz-me, ó tu, a quem ama a minha alma. Onde apacenta o teu rebanho, onde fazem descansar ao meio-dia, por que razão seria eu como a quem anda errante junto aos rebanhos dos teus companheiros?
Quem é os companheiros do Senhor? Mesmo são os pastores que são os companheiros do Senhor, são os sacerdotes. Pois então, por isso que eu estou dizendo a vocês, entendeu? A palavra de Deus, ela é muito maravilhosa. Basta o que? Só a gente ler e pedir assim, Senhor, me explica. Não entendeu? Se eu não entendi esse versículo, não, me explica. Ele vem e ele te abre o teu entendimento. Quando tu lê outro versículo, tu vai se lembrar dele. Essa aqui é a explicação que o Senhor está me dando. Porque é assim que Deus trabalha na minha vida e na tua vida, entendeu? E hoje o quê? Hoje o tempo evangélico tá dando desgosto medonho a ele, porque o Senhor já tá às portas, o Senhor já vem buscar o povo. 5 virgens prudentes vai subir com ele agora. E 5 vai ficar para trás. Por quê? Porque não renunciou, unha pintada, maquiagem, que o Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada, ela falando sobre maquiagem. Unha pintada, maquiagem, cabelo cortado, cabelo pintado, cabelo estirado, roupa lascada, roupa sensual, roupa assim, transparente, se vestir uma roupa transparente, ainda tudo muito bem, porque eu visto, né, uma roupa é assim, né, mas o que? Eu uso outra roupa por baixo, eu uso ela, ainda uso outro vestido por baixo, entendeu? Eu penso que eu uso só um, uso não, às vezes eu uso 2 vestidos, num vestido só, eu uso o vestido assim, né, ainda boto outro vestido por cima, nunca ando, que só com vestido não, entendeu? Pra vocês verem o que é que a gente temeu o Senhor, entendeu? Se é transparente, tá certo, tudo muito bem transparente. Então, porque hoje em dia o mundo tá mais assim, né? Mas nem por causa disso eu vou deixar de agradar o Senhor. Boto ele, mas por debaixo dele boto outro, entendeu? Pra o quê? Pra me dar honra ao meu Senhor, que ele merece honra e respeito e consideração pelo nome dele, que ele me deu. Eu aceitei o Senhor, quando eu aceitei o Senhor, eu posso dizer que eu sou crente, eu aceitei Jesus na minha vida. Então, é um orgulho ter o quê? O sacrifício do meu Salvador aqui comigo, entendeu? A salvação da minha alma. Pra você ver, né? A gente reconhecer. Agora, bora pra cá. Agora eu vou pro outro livro. Já parei um, né? Já parei um. Já que vocês, pra não deixar vocês com dúvida, eu vou voltar pro livro de Cantares novamente. Pra mostrar um versículo pra vocês saberem que o rei Salomão, esses versículos aqui é falando do nosso Senhor. Porque o rei Salomão, ele não conheceu a morte e nem tampouco ele conheceu um sepulcro. Porque ele foi pro sepulcro, de lá ele não saiu, não. O único, as primícias do Senhor foi o Senhor. O primeiro que ressuscitou entre o mundo dos mortos foi o Senhor. Ele é a primícia dos mortos que ressuscitou e subiu para o céu. Entendeu? Para vocês verem, eu vou confirmar, vou soltar esse versículo para que vocês não tenham incredulidade sobre o que eu tô conversando com vocês, ó. Põe em mim como selo sobre o teu coração. O Senhor quer que a gente fique com ele sobre o quê? Sobre a nossa mente, que a gente não tire ele, a gente ora, a gente cante, a gente adora. Não dê brecha pro inimigo, nós temos que ficar com o Senhor 24 horas na nossa mente. Tá certo que nós temos nosso trabalho, nossos afazeres, mas a gente o quê? Sempre tem que dar o primeiro lugar a ele, entendeu? Isso não é só ele que pediu, não. Deus também pediu o primeiro lugar acima de todas as coisas, entendeu? Encerrar dá pra entender, né? Ó, põe em mim como selo sobre o teu coração. No meu coração ele tá como primeiro lugar, e ninguém atira ele dos meus pensamentos. Ele sempre, eu vou dormir pensando nele. Quando eu me acordo, eu vou logo olhando, pensando nele e olhando pros hinos que eu tô escutando. Até durante a noite eu tô dormindo, eu tô escutando um hino, porque é assim que eu tenho que fazer. E também quando eu me acordo, eu vou logo olhando pra fotinha dele, né, que tá no meu celular. Muitas vezes as fotos do sacrifício dele, que é pra mim nunca esquecer o sacrifício que ele fez por mim. Outro também, eu olhar o rostinho dele lindo, maravilhoso. Se vocês não creem, vocês não acreditam. Porra, eu creio e acredito, entendeu? Tá certo que eu não vi assim o rosto dele, vi assim por detalhe, né? Vi ele como Deus, né? Voando, né? E ele voa assim numa velocidade tão grande. E também vi ele o que? Assim, o cabelo branco como uma lã. Também vi ele com o cabelo branco como uma lã, vi a destra dele, né? A testa dele, ainda vi o olho dele, né? Agora, uma coisa que eu digo a vocês, o olho dele é diferente assim, é do mesmo jeito do nosso olho, não tem diferença, do mesmo jeito. Só que a cor dele, ele como Deus, a cor dele é toda, aqui nós não temos o branco e o preto, no olho dele é só uma cor só. E é lindo, 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 lindo. Os olhos do nosso Senhor é lindo, entendeu? Lindo, lindo, lindo. É Pedro, né? Pedro não, foi João, né? João viu que os olhos dele como chamas de fogo, né? Assim, flamejante, né? Então, e também eu já vi
ele como espírito, mas porque ele me mostrou na nuvem, eu filmei e eu tenho ele no meu telefone, né? E esse aí eu não dou pra vocês, não. Eu já fiz uma besteira e ele me repreendeu porque eu fiz isso, porque isso é intimidade minha e dele. E eu fiz, né? Eu filmei, né? E eu sempre eu tenho um hino que eu sempre me lembro dos olhos dele, né? Assim, eu sempre procuro ver a face dele. E quando eu tenho esse hino, né? Que eu até coloquei esse hino justamente nesse vídeo, pra mim sempre me lembrar, né? Nunca tirar ele da minha mente, porque ele tem que estar na minha mente, fixo, né? Então, aí o que é que eu fiz? Eu tenho o olho dele normal assim, como da gente mesmo, assim, a abelhinha aqui, né? Assim, as duas cores. Tem o olho dele normal, ainda também tem o olho com resplandece, né? Com chama de fogo, né? Então, eu vi, ele me mostrou, ele me deu esses dois prazeres, eu vi assim, os dois olhos dele, né? Assim, eu vi só um olho, assim, como chama de fogo, né? E vi os olhos dele, né? Também só um, também do mesmo jeito, né? Mas assim, como o jeitinho do nosso. E com certeza ele era o espírito dele, né? Mas é muito maravilhoso, Deus é um Deus muito tremendo, lindo, lindo, maravilhoso, é o nosso Deus. E eu sei que vocês não creem, vocês não acreditam, mas Deus não gosta da incredulidade de vocês. Eu poderia mostrar pra vocês, só que Deus não me consente de eu fazer isso, entendeu? E também eu nem, se fosse pra mim fazer, eu poderia até fazer, mas eu vi a incredulidade do ser humano, entendeu? Entendeu? Eu vi o ser humano com incredulidade. Eu não me sinto bem, avalie Deus. Entendeu? É mesmo que tá escrito aqui, eu ler pra vocês e vocês não creem. O que adianta eu filmar, eu mostrar pra vocês e vocês não creem? Por isso que é melhor eu fazer a vontade dele. Eu faço mesmo a vontade dele. Se ele me pediu pra mim não mostrar, eu vou ficar guardando só pra mim mesmo. Porque um dia que eu sair da terra, quem sabe o pessoal não pega, né, o telefone, espalha nas redes sociais, né? Porque, né, a gente sabe, né? Eu não sei, né? Mas quem sabe é Deus, né? Vou continuar aqui, ó. Pra vocês verem, eu sei que eu falei um pouquinho mais pra vocês, né? Esse é um sonho que eu soltei pra vocês, de um pedacinho da destra do Senhor que eu vi. Que ele me deu prazer. Eu vi ele foi todinho. Na hora que ele vinha de lá voado, assim, ele vinha assim. E ele ficou, pensa que ele ficou assim, em pé, assim, igual eu, assim, em pé. Não, ele veio do jeito que ele veio voando, ele ficou. E ele encostou a cabeça bem pertinho da cabeça dos dois anjos que estavam próximo a mim e estava acontecendo algo comigo. Ele foi ao Senhor, ele subiu ao céu, os dois anjos, para falar pro Senhor. Na hora que ele foi subindo, os anjos, ele vindo em alta velocidade e parou bem pertinho dos anjos, entendeu? Aí eu fiquei assim olhando, no sonho mesmo, eu fiquei tão apavorada, tão assustada que eu tive medo, entendeu? E quando ele parou, que ele escutou, que ele veio pra mim, que ele olhou assim pra mim, que eu olhei pra ele, eu temia ele, eu temia ele. Na hora que ele veio pra mim, que ele olhou assim pra mim, eu temia ele, eu fiquei com medo, eu fiquei com medo, entendeu? E ele olhou pra mim, ele pegou, saiu, entendeu? Pra vocês verem como é a glória do Senhor, mas a gente precisa o quê? A gente precisa estar conforme a vontade dele, entendeu? Glória a Deus, viu? Oh, meu Deus, é um Deus lindo, glória a Deus. Aí eu prestei atenção que Deus tem o quê? Tem a forma de ser humano, assim, né? Pegou o corpo de... É porque Deus era o quê? Só era dois. Era Senhor e Deus. Senhor e Deus. Então, era o quê? Tinha dois, né? Antes ele era só Deus. Lá no livro de Gênesis, vocês veem que era só Deus. Quando ele fez o homem, ele já foi dois. Entendeu? Já foi dois. Já foi dois. Senhor Deus. Senhor Deus. Entendeu? Pegou dois. Aí, quando ele se fez verbo, que ele habitou entre nós, aí ele fez três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Aí o que? A carne, a alma e o Espírito. Glória a Deus. Deus é muito santo. Nunca vi um Deus tão santo. Por isso, quando eu era criança, eu olhava pro céu. Eu almejava o céu. E a mãe dizia assim, minha mãe chega... Eu no pé da porta, olhando pro céu, né? Eu era criança, acho que eu tinha uns 5 anos por aí, 7 anos, sei lá. E quando a minha mãe viu que eu tinha coisa de admirar a Deus, né? Ela dizia assim, o que tu tá olhando, Meire? Ela dizia assim, tô olhando pro céu, mãe. Ela dizia assim, eu já te falei que é pecado tu admirar as coisas de Deus. Eu já tava procurando, era ele sem saber, entendeu? Porque quando a gente é criança, a gente é conduzido à face do Senhor, entendeu? E eu sempre procuro ele nas coisas mais simples, né? Porque parece que... Não parece, ele tá nas coisas mais simples, entendeu? Vou continuar aqui, porque senão eu não paro de falar dele, não. É porque ele me encanta. Deus de Israel sempre foi assim. Quando eu começo a falar dele, até o meu sorriso muda. Eu começo a sorrir. É o que ele me traz, entendeu? Não sei se é que ele me faz assim, né? Põe em mim como selo sobre o teu coração. Vou repetir o versículo do início, tá bom? Põe em mim como selo sobre o teu coração. Como selo sobre o teu abraço. Então, a Bíblia é sempre aqui.
Para vocês verem como esse versículo, da parte de Salomão, fala sobre ele. O que a gente bota sobre selo, sobre o abraço da gente? Não é a Bíblia, não? Por que as pessoas ficam imaginando que isso aqui tem referente ao rei Salomão? Isso aqui é referente ao Senhor. Isso aqui que está pedindo para botar como selo sobre o meu abraço, todo cristão usa uma Bíblia no abraço da gente, entendeu? Pois então, para vocês imaginarem, vocês raciocinar, entendeu? Porque o amor é forte como a morte. Por que ele falou assim? Porque ele já sabia o que ele ia passar, ele já tinha visto. Entendeu? E ele viu que a morte era terrível. Por isso que ele deixou escrito. Não é que o rei Salomão conhecia, não. Porque se o rei Salomão não conhecesse a morte, podia ter certeza que ele não tinha feito muitas coisas que ele fez de errado, não, né? Então, por isso que eu digo, isso aqui, essa parte aqui, vem do Senhor, entendeu? Porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. Então, vocês veem na Santa Escritura que Deus é um Deus ciumento. Deus é um Deus zeloso. Ele tem um zelo medonho pela casa dele. Vocês se lembram aquela parte de... que ele chegou no templo, que ele pegou um açoite e tirou todos daqueles que estavam fazendo da casa dele, casa de comércio? Você está vendo o zelo que ele tem pela obra dele? O zelo que ele tem, o zelo que ele tem pelo quê? Pelas almas que tá lá dentro, para que ela não se contamine, entendeu? Para vocês ver o amor que ele tem por nós, né? E vocês sabem, o único que conheceu a morte só foi o Senhor, que tem todo o domínio para falar dela. E o único que conheceu um sepulcro, que, né, eu não conheci, né, não sei, né? Quem sabe, né? Mas o único que tem o poder de falar sobre um sepulcro é ele, que ele ressuscitou dentro dos mundos dos mortos, entendeu? Ele se ergueu, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, e aqui ainda está o nome dele, para que vocês não tenham incredulidade, ó. As suas brasas são brasas de fogo, lavareda do Senhor. Você está vendo? O ciúme do Senhor. Deixou o nome dele aqui, Senhor, que é pra gente não ter dúvida. Se vocês duvidam, não duvido não, né? Se vocês duvidam, já é com vocês e Deus, né? Pronto, encerrei pra vocês aqui. Só quis mesmo tirar assim o quê? Só quis tirar porque dúvida de vocês, se vocês estiverem com dúvida a respeito do quê? Do livro de Cantares, né? Que eu não tenho dúvida não, entendeu? Agora bora pro... Pronto, já tô mesmo em cima. Agora deixa eu ver se esse versículo mesmo, não é esse não. Bora pra cá, é bem por aqui assim, pronto. O Senhor tem um preço, né? Não sei se é preço, né? Tem um nomezinho, né? Tem um querer medonho pelos companheiros dele, pelos pastores. Olha como é que o Senhor trata os pastores, preste atenção. Mas tem pastores que não respeitam o Senhor, tem pastores que não consideram o que? O sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, entendeu? Por quê? Porque deixa as ovelhas serem conduzidas do jeito que elas querem. Dá doutrina, conversa com conversa com as ovelhas do nosso Senhor. Tu tá na terra responsável o quê? Por elas, se elas se perderem, culpa é do quê? Culpa dos companheiros do Senhor que estão aqui nessa terra, antes da vinda dele. Te conserta e conserta a casa do Senhor. O Senhor já vem buscar o povo dele. Te conserta, companheiro do meu amado, companheiro do meu esposo, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Te conserta a casa dele, entendeu? E repreende o inimigo. O inimigo não é para estar fazendo cirandinha dentro da casa do meu Deus, não. O inimigo do Senhor não é para estar fazendo cirandinha dentro da casa do Senhor, não. Cadê a unção? Cadê a unção dos companheiros do Senhor? Cadê a unção para quando ele chegar, dar de retirada nele? Mas não, ele está entrando, ele tá fazendo morada na casa do meu Senhor. Já não basta o que ele fez no templo católico, não? Vocês vão conhecer o templo católico? Eu já peguei ele no início, que era um templo que Deus amava, que Deus se agradava dele. Mas o que foi? Ele tendeu pro outro lado, entendeu? Então, aí o que? O templo católico já está corrompido. Agora o quê? O templo evangélico, entendeu? Por isso que eu digo, cuidado, pastor. Vocês têm uma alma, vocês vão querer viver no inferno para todo sempre, sendo castigado, entendeu? Por causa de falta de atitude de vocês. É só para vocês saltar a Bíblia. Isso aqui é o Senhor que está mandando. Quando eu abro a Bíblia, que eu falo assim, não é para o homem vestir roupa de mulher e a mulher vestir roupa de homem. Tá escrito na Bíblia, foi o Senhor que escreveu ali só pra gente repetir as frases que ele deixou pra gente soltar para as ovelhas. Não é nada que vem de nós, não, é do Senhor que vem, entendeu? Por que estão com falha perante a ele? Por que estão falhando com o meu rei, com o meu salvador? O meu salvador é o teu salvador, o meu rei é o teu rei. Por que vocês estão fazendo isso com ele? Entendeu? Continuando aqui, vou repetir aqui, ó.
Portanto, ó pastor, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová. Olha o tom que ele falou aqui. Ele não estava gostando, ele não está gostando das atitudes dos pastores. Quando eu entro numa casa do Senhor, que eu vejo as irmãs de salto alto, de saia lascada, de maquiagem, e eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem. E como é que Deus vai se sentir olhando pro rosto dessas rosas dele? Essas rosas são tudo dele. Então, como é que o Senhor vai sentir? Que o coração dele fica triste, ele chora. Por quê? Por que o Senhor fica triste? Por que o Senhor chora? Porque o inimigo está fazendo de tudo para tirar essas rosas do Senhor. Entendeu? É o inimigo que está lançando seta sobre elas e elas estão pegando. Por quê? Porque falta doutrina. Porque se o inimigo soltar uma seta para ela, usa batom, usa maquiagem, usa tudo. E se elas estiverem conforme a vontade de Deus, elas vão rejeitar. Ó inimigo, tu quer fazer eu me afastar do meu Deus, tu quer fazer que eu deixe o Espírito Santo do meu Salvador triste, mas não vou deixar não, por causa de ti não. Te retira tu e tudo que tu vai deixar pra mim. Mas cadê? Cadê? Entendeu? Ó, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que portanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto. Tá vendo como Deus trata com amor, com carinho essas almas que estão dentro da casa dele, que são ovelhas dele, cujos pastores não estão nem aí para a alma delas, entendeu? Ó, a todas as feras do campo, por falta de pasto. É por falta de pasto, por falta da palavra de Deus. Abre a boca, pastor, usa a palavra de Deus. Perde o teu tempo, mas perde fazendo a vontade do Deus de Israel, entendeu? Glória a Deus. Ó, por falta de pasto. Preste atenção como ele trata com amor, com carinho os companheiros dele, ó. Os meus pastores não procuram, os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, antes apacentando a si mesmo, deixaram de apacentar as minhas ovelhas. Por isso, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. 3 versículos, versículo 7, o versículo 8 e o versículo 9. O Senhor que ama os pastores dele, os companheiros dele na aflição. Mas Deus tem o quê? Deus tem algo. O Messias tem algo contra vocês, entendeu? O Messias está às portas. Vocês vão prestar conta com ele, entendeu? Presta atenção para que tu não perda a tua salvação no último momento que tu for saindo da terra, entendeu? Já encerrei aqui para vocês. Olha, para vocês ver como o nosso Deus, o que? Agora no arrebatamento, muitos pastores estão com falha com ele e vão herdar o abismo. Esse canto que eu falei para vocês, que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas é aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, entendeu? Deus prefere o quê? Tem 20 ovelhas na casa do Senhor. Tem 20 ovelhas. Tá sendo doutrinada. Saiu 10, foram embora. Ficou 10. Então, aquelas 10, o Senhor vai levar elas porque elas ficaram, porque elas obedecem a palavra do Senhor. E Deus vai o quê? Leva elas, ainda leva o pastor delas. Mas cadê? Cadê? Entendeu? Presta atenção, esse versículo que eu vou ler pra vocês. Ó. Eu li o versículo 7, li o versículo 8, li o versículo 9. Agora eu vou ler o versículo 11. É de Ezequiel 34. Ó. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Vai ser agora no dia do arrebatamento. Ele vai fazer todas as ovelhas se voltarem para ele e correr atrás dele. E ele tá certo, ele tá mais do que certo. E o que? O inimigo ser o que? O inimigo ficar envergonhado, entendeu? Porque que essas ovelhas são pertencentes ao Deus de Israel, não ao inimigo, entendeu? E nem tampouco elas querem o inimigo, entendeu? Mas o que? O inimigo oferece setas a ela. Setas, mas nas setas que ele oferece não vem com assim, como se fosse assim, um pedaço do inferno, não. Ele oferece o quê? Com uma coisa maravilhosa. E elas pegam, tá tão bom, tá tão maravilhoso, tô gostando, entendeu? Aí o quê? Se espalha dentro do templo dele, entendeu? Vou dar outro exemplo. A pastora usa, ela também usa, eu também posso usar, entendeu? Eu sou o quê? Se eu sou o anjo da igreja, então acima de mim
tem um Deus de Israel. Se o Deus de Israel, ele não aceita, eu como o quê? Como o anjo da casa dele, eu também não vou usar. Por quê? Porque eu tenho que dar exemplo, entendeu? Vou ser bem clara. Deus, glória a Deus. Deus o quê? O Senhor Jesus Cristo, meu esposo. Eu sou esposa dele. Eu vou botar batom, vou botar maquiagem, vou botar tudo que ele não gosta. Eu tô fazendo o que? Eu tô dando mau escândalo. Eu não posso nem abrir minha boca para poder falar sobre isso. Por causa de quê? Por causa do que tá. Entendeu? Por causa do que tá escrito. Eu só posso abrir minha boca para falar se eu tiver conforme a vontade de Deus. É isso que Deus nos pede, só isso, entendeu? E muitos o quê? Muitas pastoras vão pagar o preço agora, no dia do arrebatamento. Eu tava servindo, essas pessoas, eu tava servindo a Deus, cantando, louvando, expulsei demônio, fiz projetos e maravilhas. Aí o que vai escutar do Senhor? Apartar a voz de mim, voz que pratica a iniquidade. Por que vai escutar isso do Senhor? Por que vai escutar isso dele? Porque estava servindo a ele. Estava servindo o Senhor. Mas não estava andando conforme a vontade dele. Estava causando escândalo. Por causa de uma ovelha negra, ao restante tudo vai. Você está vendo a diferença que faz? Por isso que eu digo, cuidado, companheiros de pastores. Anda conforme a vontade de Deus. Entendeu? Não precisa nem o teu pastor, que é o teu esposo, te orientar, não. Deus mesmo de Israel te orienta nas Santas Escrituras. Entendeu? E as pessoas estão fazendo o quê? Anda igual, tá na casa do Senhor, tá igual a Jezabel. Salto alto, faz tudo que Deus detesta. As roupas indecentes, que tem que se comportar com pudor e com modéstia, porque são mulheres que servem ao Senhor. E de batom, de maquiagem, de salto alto, tudo que desagrada o Senhor. Por isso que vão o quê? O Senhor vai dizer. Eu vou repetir, não, vou soltar esse versículo para vocês. Eu já terminei aqui, ó. Deixa eu ler aqui novamente e vou soltar esse versículo que eu falei para vocês, ó. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Por quê? Porque o Senhor deixou responsabilidade com os pastores. Mas os pastores estão o quê? Estão com a negligência perante a face dele, entendeu? Agora bora para lá? Encerrei. E já soltei até os versículos para vocês, viu? Ó, vou soltar pra vocês, ó. O que eu tava falando com vocês, eu vou soltar agora o versículo. Mateus 7. Mateus 7 e o versículo 21. Versículo 21, versículo 22 e o versículo 23. Olha o que é que vocês vão escutar da boca do Senhor. Vocês que estão fazendo as coisas na casa do Senhor, levando o id dele, as coisas dele. Olha o que é que vocês vão escutar dele. Olha aí, ó. Nem todo o que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, conforme a vontade dele, vamos entrar no reino do céu. Não está conforme a vontade dele, não vai entrar no reino do céu, não. Ó, essas pessoas, tá, ó. Muitos me dirão naquele dia, o Senhor diz, ó, que muitos de vocês vão abrir a boca e vão falar isso, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome expulsamos os demônios, e em teu nome fizemos muitas maravilhas. As pessoas não vão questionar ele. E olha o que é que ele vai dizer, ó. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartar a voz de mim, vós que pratica a iniquidade. Você está vendo? Isso é triste de as pessoas eu quero escutar ele adorando, expulsando demônio e fazendo a vontade de Deus na casa do Senhor. Mas por que vão escutar isso? Está aqui escrito. Apartar a voz de mim, vós que pratica a iniquidade. Está praticando iniquidade. O inimigo ofereceu, vocês pegaram. E vocês sabiam que não podia pegar. Por quê? Porque não está conforme a vontade de Deus. Não fica pensando que Deus quer seu coração, não. Deus não quer seu coração, não. Deus quer cabelo, quer unha, quer tudo. Entendeu? Tudo pertence ao Deus de Israel. Foi ele que fez. Como todo o resto de tudo que todo o resto que está o que em cima na face da terra. As plantas, o ar, tudo foi Deus que fez. Inclusivemente nós, entendeu? Por que Deus vai querer só os nossos pensamentos? Vocês acham que Deus ia pegar só o coração aqui bobeando o sangue e ia ficar ali só? Não.
De maneira nenhuma, Deus não quer só isso não. Deus quer nós completinho para estar perante a presença dele, perante a face dele. Mas conforme a vontade dele. Por não ter renúncia, muitos vão escutar isso dele. Tá dentro da casa do Senhor, tá louvando, tá cantando, tá adorando, tá expulsando demônio que tá aqui. Tá expulsando demônio, tá fazendo a obra do Senhor. Por causa de iniquidade, perderão o reino do céu. Entendeu? Mas a palavra do Senhor está sendo entregue. A palavra do Senhor está sendo entregue, entendeu? Agora bora pro livro do Apocalipse, que eu vou encerrar com chave de ouro lá no livro do Apocalipse. Porque quem manda é o Senhor. Vou soltar 2 versículos. Todos cristãos, católico, crente, buscam o reino do Senhor. Bora lá? Vou soltar 2 versículos. Hebreu 12, o versículo 14, e Hebreu 13 e o versículo 14. 2 versículos 14 para vocês, em livro de Hebreu. Ó, segue-se a paz com todo, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cadê a santificação dentro do tempo evangélico? Cadê a santificação? Tu tá olhando, não tem que reparar. Claro que essas almas pertencem ao Senhor. Tem que falar com essas almas. Ah, porque não, Deus não vai aparecer para poder falar com ele. A gente tem que falar com a palavra do Senhor, entendeu? É o que muitos, os pastores não têm coragem, mas Deus está levantando os homens de Nevi. Porque está escrito nas Santas Escrituras, os pastores não têm coragem, pois os homens de Nevi estão se levantando e estão fazendo os papéis dos pastores aqui na face da terra, entendeu? Como o quê? Como a rainha de Sabá. A rainha de Sabá não, vocês me perdoem. É a rainha do sul. A rainha do sul se levantará no juízo. No juízo é no livro do Apocalipse. O juízo é o livro do Apocalipse. Ela se levantou agora. Ela está perante vocês. A rainha do sul. Tá escrito, eu vou soltar para vocês, ó. Mas antes eu vou soltar o restante, ó. Segue-se a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós procuramos o quê? A cidade futura, que é a Nova Jerusalém. Mas para isso, nós temos que renunciar, ó. Porque, o versículo 14, o outro. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Todos nós buscamos o reino do céu. Todos nós buscamos o quê? A cidade de Jerusalém, a que está no céu. E por causa de quê? Muitas pessoas vão perder. Por causa de quê? Depois eu vou soltar sobre o quê? Sobre os homens de Nevi. Deixa eu soltar logo aqui no livro do Apocalipse. É que eu falei que eu ia soltar em 3 livros, eu já soltei mais, né? Mas não tem nenhum problema. A palavra de Deus tem que ser bem explicada, né? Que é para depois não haver falha. Não soltaram, ela estava responsável, por que ela não falou? E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome, não se cansaste. Deus elogia os trabalhos dos pastores, Deus reconhece o que vocês estão fazendo. Mas se vocês não voltar a se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras, vocês vão perder a salvação da alma de vocês. Vocês pregando o evangelho. Por quê? Porque vocês se endurecem perante a ele. Ó, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas muitos pastores vão perder o quê? A própria salvação da alma dele e da alma da esposa dele e da congregação dele, por causa de quê? Porque não falou abertamente com as ovelhas do Senhor, entendeu? Ó, lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrepender. As primeiras obras que o Senhor pediu aqui ó, as primeiras obras, o ministério dele. O ministério dele, entendeu? E outra coisa, vai perder o quê? O castital, algo que vocês têm para ganhar, conquistar, vocês já estão conquistando dia a dia. Mas o que? Vocês vão ganhar agora, no dia do arrebatamento, vocês vão perder. No lugar de vocês ganhar, vocês vão perder. Por quê, Meire? Porque não teve renúncia. Deus está dizendo aqui no livro do Apocalipse, arrependei-vos, arrependei-vos, para arrepender e voltar a fazer as mesmas obras, entendeu? O templo em Israel, ele foi o quê? O templo em Israel foi o quê? Mataram um profeta entre o altar e o templo. Aquele templo foi o quê? Condenado. Pronto, aquele templo tá lá só os muros da lamentação. Agora vai o quê? Sumir para todo sempre o templo católico. Por causa de quê? Só por teimosia. Porque são mandamentos que Deus disse que não pode ter idolatria. Ainda além deles idolatrar, eles fizeram o que? Estão fazendo algo terrível. Tantas pessoas que já perderam a sua salvação por causa de quê? Por causa de mal pregação, por causa de coisas que é para falar e não falam.
por causa da palavra de Deus, que eles pisam por cima das Santas Escrituras. Por isso que são guias o quê? Guias cegos. São guias o quê? Guia, não além de ser cego, né? Não tem juízo. Porque eles vão herdar a pior tortura que vão ser eles. A pior tortura vão herdar os outros também. Mas eles vão ser, porque eles conhecem a palavra do Senhor. Para ele vai ser pior o rigor, entendeu? Mas vocês sabem disso. Se vocês lerem as Santas Escrituras, vocês sabem disso, entendeu? Agora, se vocês querem ir pra lá, né? Fica à vontade. A Rainha do Sul, ela se levantou no livro do Apocalipse. Ela já tá no meio de vocês. A Rainha do Sul, ela tá no meio de vocês. Eu vou soltar pra vocês aqui no livro de... No livro de Lucas. Glória a Deus. Livro de Lucas. Cadê? Glória a Deus. Pronto, tá aqui, ó. A Rainha do Sul, vocês prestem bem atenção, ó. A Rainha do Sul se levantará no juízo. O que é o juízo? Não é o livro do Apocalipse, não. Uma sentença sobre toda a humanidade. É, o livro do Apocalipse é uma sentença. Pois então, a Rainha do Sul já está no meio de vocês. A Rainha do Sul já está no meio de vocês. E ela está escrita lá no livro de Cantares, só que vocês não prestaram atenção. E ela não está só, ela está encostada. E tem alguém do lado dela, que é o quê? O Senhor dos Exércitos de anjo, entendeu? Ó. A Rainha do Sul se levantará no juízo com os homens desta geração. Eu não me levantei só, não. Eu me levantei, mas outras pessoas também Deus a levantou. E estão pregando assim igual eu prego. Entendeu? Por que eles estão pregando igual eu prego? Porque eles são os homens de Nevi. Por causa de quê? Por causa que os pastores não têm coragem de ajudar. Aí estão fazendo o quê? Estão fazendo tudo ao contrário. Muitas ovelhas vão o quê? Deixarem de quê? De caminhar com o Senhor, de estar do lado dele, que é o que elas procuram, as ovelhas procuram, ganhar a salvação da sua alma e estar do lado do homem mais amado na face da terra, que é o Senhor Deus, Deus de Israel. Então, vão perder por causa de quê? Por causa de pastores, por causa de que não ensina as Santas Escrituras, entendeu? A Rainha do Sul se levantará no juízo com os homens desta geração e as condenarão, pois até dos conventos da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Você está vendo? A Rainha do Sul, ela se levantou no juízo e escutou a sabedoria do rei Salomão. Aquela sabedoria não vinha dele, não. Vinha do Altíssimo. Glória a Deus. Aquela sabedoria vinha do Altíssimo. Aquelas coisas que eu acabei de soltar para vocês vinha da mente do Senhor, do Deus de Israel Todo-Poderoso, entendeu? Por isso que eu digo, vocês têm que ler mais a Bíblia, entendeu? E não ignorar nada que está escrito. Tudo que está escrito aqui é fiel, justo e verdadeiro, entendeu? A rainha também, a rainha Esther. Aquele rei também, o rei do cedro. Então, é porque você faz pouco caso das Santas Escrituras. Aquele rei que tinha um cedro, qual a pessoa que tem um cedro que tem poder? Se não for o Deus de Israel, entendeu? Mas as pessoas o que não entendem as Santas Escrituras, entendeu? Porque cedro, e vocês veem que o Senhor vai reger as nações com vara de ferro. É porque as pessoas lêem as Santas Escrituras, mas nem mesmo assim não entendem. O Senhor vai reger as nações com vara de ferro. O que é uma vara de ferro? O cedro dele. Vocês estão entendendo? Então, começa o quê? Começa a fazer o que Deus deixou para que seja feito. Começa a dar uma limpeza. Eu sei que o inimigo vai se revoltar contra vocês, mas quem está quem tá com vocês é muito mais forte. Ele não tem poder sobre o povo de Deus, entendeu? O inimigo, ele semeou o quê? Igual ele semeou. O inimigo semeou a idolatria no tempo católico. Mas Deus ama esse povo, que lá aqui no livro do Apocalipse tem dizendo. E Deus fez o quê? Deus pediu, sai dela, povo meu. Já fiz até um vídeo hoje soltando sobre isso. Então, e o povo evangélico? O inimigo também se intrometeu no meio dele e colocou a vaidade. Para poder o quê? Tirar essas pessoas para poder contaminar o templo dele todinho, entendeu? Porque o inimigo, ele tem um ódio medo do Senhor, entendeu? Mas Deus está levantando. A Rainha do Sul se levantou no juízo. Então,
E os homens de Nevi também já estão levantados no juízo. Agora eles estão pregando também o arrependimento. Os homens de Nevi, eles pregam o arrependimento. Eles pregam o quê? Transformação de vida. Essas pessoas que estão nas redes sociais, vocês que estão me vendo, vocês estão vendo, vocês estão sabendo de que eu estou falando, que é de vocês que pregam a palavra de Deus abertamente do jeito que deve ser. Vocês são o quê? Os homens de Nevi, entendeu? Por quê? Porque está escrito, ó, os homens de Nevi se levantará no juízo com esta geração, com essa geração que nós estamos vivendo, entendeu? E as condenará, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas, entendeu? Por isso que eu digo, por que os pastores, os homens de Deus, os companheiros do Senhor, por que não fazem a mesma coisa? Vocês têm todo o poder para vocês fazerem. Pisa na cabeça do inimigo. O inimigo não tem poder sobre o quê? Sobre a casa do Senhor. Ele quer ter, mas ele não tem poder sobre a casa do Senhor. Agora tá faltando o quê? Muitas atitudes de quê? Dos companheiros do Senhor, entendeu? Para o quê? Para exaltar, para expulsar o inimigo, entendeu? Ele e as artimanhas dele, que é o inimigo. Eu sei se vocês prestaram atenção, o inimigo ele é cheio de artimanha. E o que ele faz? Ele vai colocar uma artimanha para que vocês percebam, para que vocês não façam, para que vocês não usem, para que vocês não aceitem. Na Bíblia é pecado cortar o cabelo. Hoje em dia as irmãs nos tempos evangélicos, tudo elas cortam o cabelo. Então, ele está entrando devagarzinho dentro do tempo evangélico. Ele não vai entrar assim de uma vez não, entendeu? Ele entrou já, ele já entrou. Mas vocês podem fazer algo pelo reino do céu, entendeu? Vocês podem sim, vocês podem ser o quê? Desses homens de Nevi, entendeu? E pregar abertamente do jeito que deve ser, entendeu? A Rainha do Sul já está no meio de vocês. Agora falta o quê? Mais pessoas se levantarem, porque o Senhor já está às portas. O Senhor já está voltando, entendeu? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, né? Lucas 11, é só você ler Lucas 11... Lucas 11, o versículo 31 e o versículo 32. Dois tipos de... primeiro é a Rainha do Sul, se levantou no juízo. E o segundo são os homens de Nevi, que estão nas redes sociais pregando o evangelho. Deixa eu mostrar para vocês também como o Senhor, agora no juízo, né? Deixa eu sair aqui do banco, vocês me perdoam. É porque as minhas costas cansam, eu tô com a fora falando com vocês. Eu fiquei vermelha, não foi? Mas não tem problema não. Porque faz muito tempo que o Senhor, né? O Senhor. Deixa eu achar aqui o versículo. Tá o quê? O Senhor já tá o quê? Às portas. O Senhor já tá para voltar. O Senhor já tá para o quê? Para se manifestar em cima das nuvens, igual tá escrito. Em cima das nuvens. Se manifestar e nós o quê? Sai desse mundo e para o céu junto com ele. E ele vai fazer o que? Ele vai pagar nós o jornal. Esse aqui que nós estamos fazendo é um jornal. Tanto eu como outros também, entendeu? Outras pessoas também estão fazendo essa mesma coisa, entendeu? Pregando nas redes sociais, mas prega do jeito que Deus te manda, entendeu? Não tenha medo não, porque nós já estamos prestes a sair da terra. Faz a vontade do seu Salvador. Não tema. Não tema porque o Deus de Israel está conosco, entendeu? E aproximando-se... Mesmo onde tu tá lendo? É Mateus 20. Não temas. Deixa eu ler aqui de novo. Eu já estava lendo errado, 8, versículo 8. Aproximando-se a noite, disse o Senhor da vinha. Você sabe que o Senhor da vinha é o Deus de Israel, é o nosso Messias, que já tá pra vinha. Já tá o quê? Ele vai mandar o quê? Os anjos dele vir na terra para colher nós. E eu vou soltar esse versículo no final, tá bom? Para confirmar esse daqui também. Porque eu gosto de confirmar as coisas nas Santas Escrituras. Eu não preciso dar explicação a vocês, não. Só nas Santas Escrituras eu explico isso a vocês, tá bom? E aproximando-se a noite. A vinda do Senhor vai ser à noite. Mas tem país que um dia tá de noite, outro dia tá de dia, né? Então, vai ser coisa diferente, né? Para vocês entenderem. E aproximando-se a noite, disse o Senhor da vinha. A vinha somos nós, glória a Deus. Aos seus mordomos, são os anjos do Senhor, presta atenção. Chama os trabalhadores e paga-lhe o jornal. Você está vendo o que foi que o Senhor deixou escrito milhares de anos atrás? Vocês viram o que foi que o Senhor deixou escrito? Para ele nos pagar o jornal que nós estamos fazendo nas redes sociais, entendeu? Mas pregar o ID dele abertamente do jeito que deve ser, entendeu? Não tenha medo não.
pode continuar, entendeu? Porque o Deus de Israel tá na nossa frente, entendeu? Ele tem domínio sobre todas as coisas, entendeu? E paga ali o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. Vai começar por quem? Por nós que vamos ser retirados da terra. E vai terminar em quem? Nos derradeiros, que são os discípulos do Senhor, né? Então, nós estamos tudo lá reunidos perante os anjos, perante a Ele. Oh, glória a Deus, vai ser maravilhoso esse dia, né? O que foi que eu disse que eu ia soltar mais pra vocês? E agora eu me esqueci. Eu vou ficar devendo essa pra vocês, tá bom? Então, meu vídeo já tá muito grande, tá bom? E o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Conserta teus caminhos com o Senhor, para que quando chegue nesse dia, vocês não escutarem isso dele, entendeu? A melhor coisa é quando o Senhor nos exalta. Se a gente tiver com alguma falha, a gente já bota tudo em ordem. Quando a gente vai sair da terra, o Senhor nos disse, bota a tua casa em ordem que eu vou te tirar da terra. Então, o Senhor vai buscar a igreja dele da terra. Bota as tuas ovelhas que tu tá guiando em ordem. As tuas ovelhas não, só as ovelhas do Senhor. O Senhor tá pedindo que tu coloque só as ovelhas dele em ordem, para que ele venha e ele leve. É só isso que ele não está nos pedindo, não tá pedindo nada demais. Porque isso a gente tem que fazer com amor e com carinho pra ele, porque o nosso Salvador, ele merece. Ele merece. Ele merece. Ele é digno, entendeu? E eu amo, Deus de Israel, o meu amado, o Senhor da minha vida, né? Que cuja é o quê? Eu vou soltar esse versículo pra vocês. Eu veio na minha cabeça, eu vou soltar pra vocês. Meu esposo, né? O Deus de Israel. Glória a Deus, o Deus de Israel, né? O meu esposo, glória a Deus. É uma alegria que eu tenho medonha, né? De falar, né? Vixe, já passei fantasia demais. Eu me empolguei muito, glória a Deus. Mas tá aqui, glória a Deus. Deixa eu ver aqui onde é, Senhor. Pronto, já tô aqui nele. É porque me enche de alegria, minha alma, o Senhor, Deus de Israel. Ele enche a minha alma de alegria e de gozo. Tudo vem dele. A minha alegria vem dele, o meu gozo também vem dele. A minha satisfação vem dele. Não tem por onde eu viver triste de maneira nenhuma. Eu me entristeço quando eu vejo a casa dele, o Senhor as portas, quando a casa dele não está conforme a vontade dele. Aí me entristece. Porque eu fico pensando, não, é mesmo que eu tava vendo aquelas pessoas que queriam se salvar e não vão se salvar por causa de quê? De mínimos detalhes, entendeu? Ó, porque o teu Criador é o teu marido. Então, se o Senhor criou Adão e criou Eva, então, e ele foi marido de Eva, né? É melhor esse versículo. Porque o teu Criador é o teu marido. Então, Deus criou o quê? Deus criou Eva com suas próprias mãos, né? Então, e ele disse, essa agora é osso dos meus ossos. Essa agora é carne da minha carne. Então, a costela do Senhor, o Deus de Israel, vai voltar para ele, né? Então, porque quando aqui no versículo, lá no livro de Gênesis, está dizendo que quando a mulher casa, a mulher volta para o homem e fica sendo só um só. Então, e lá também está dizendo que vai o quê? Lá está dizendo que ele vai fazer uma pessoa o quê? Uma pessoa ajudadora para ele, para ajudar ele, então, na obra dele na terra, né? Para você ver, né? Então, a mensagem do Senhor foi entregue para vocês, né? Ah, deixa eu ver. Ah, eu nem terminei o versículo todo, né? Eu me empolguei demais. Vocês me perdoam? Eu vou terminar agora. Fui logo em cima, ó. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos, é cujo que eu vi em cima das nuvens junto com os anjos. Oh, glória a Deus. É o seu nome, o Santo de Israel, o teu Redentor. Quem é o meu Redentor? É o Cristo, o Messias, que morreu por mim na cruz do Calvário. Justamente o que eu vi em cima das nuvens junto com o seu exército de anjos, né? Pra você ver, né, ó. O seu Redentor, o qual é chamado o Deus de toda a terra. Você está vendo aí? Então, é muito maravilhoso, é muito santo é ele, para todo sempre, para toda a eternidade. Então, entreguei para vocês, tá bom? Fui, porque tá grande esse vídeo. Mas entreguei a mensagem do Senhor. Para que vocês não gostem de escutar vídeo grande, eu vou colocar o quê? Em pedacinho, eu vou soltar esses vídeos todos nas redes sociais para vocês, entendeu? Porque a mensagem do Senhor não pode ser parada, ela tem que ser continuada, entendeu? Fui.